Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. O nosso objetivo de hoje é trabalhar com a criação de novos arquivos de ligações, só que dessa vez de uma maneira um pouquinho diferente em relação ao que fizemos anteriormente. Eu queria criar um modelo, um arquivo totalmente vazio, para mostrar para vocês exatamente o fluxo de trabalho, tanto de criação de alguns elementos, como vigas, pilares, eventualmente diagonais, bem como a questão de começar a falar sobre algumas operações, alguns comandos básicos que a ideia estática oferece ao usuário, que possibilita ao usuário, que é importante durante as atividades de modelagem, ok? Então aqui está a nossa tela, um arquivo totalmente vazio. Observem que a gente já tinha investigado essa tela anteriormente, escolhido templates ou ligações meio que pré-estabelecidas. E agora eu vou clicar aqui, pessoal, numa opção de criar um modelo vazio. Então, criar um modelo vazio. Observem que quando a gente abre agora a tela principal do Ideia Estática, não temos nenhum elemento lançado. Nem viga, nem pilar, nem diagonal, nem qualquer outro tipo de componente, ok? Então, o que a gente precisa fazer com o pontapé de partida? O primeiro passo é sempre, como a gente recomenda, salvar o arquivo. Então, vamos colocar aqui treinamento, né? Segundo passo. Então, será o segundo degrau aqui do nosso treinamento, para que vocês entendam um pouquinho melhor como é que funciona o fluxo de trabalho do Solta, tá? Então, esse foi o primeiro passo aqui desse nosso segundo arquivo de trabalho, que é realmente salvar o nosso modelo. Então, para que a gente crie novos elementos estruturais, que a gente consiga construir uma ligação, é importante que a gente crie novos elementos. Então, vou adicionar um novo elemento. O Ideia Estática vai abrir uma janelinha com possibilidade de diferentes seções transversais laminadas, seções transversais soldadas, perfis formados a frio, seções de madeira também. Então, a ideia estática permite que a gente analise componentes estruturais de madeira, né, a parte de ligações para esses componentes. E aqui a gente consegue escolher diferentes de seção transversal. Vamos imaginar que a gente queira escolher uma seção transversal tipo I, laminado. Então, aqui abre a telinha do perfil tipo I. Observem que a gente pode escolher aqui embaixo o tipo de aço. Eu vou estabelecer um aço A572 graus 50. Podemos observar as dimensões dos perfis, dimensão de seção transversal do perfil escolhido. No caso, temos o perfil W de 10 polegadas por 22 libras por polegada de massa linear. E eu vou mudar o tipo de perfil. Vou utilizar perfis que já têm uma nomenclatura um pouco mais acessível para a gente, que a gente esteja mais habituado. Então, vou clicar aqui nessas duas setinhas. Observe que o Ideia Estática, pessoal, oferece uma lista com diferentes bibliotecas, tanto nacional, Brasil, quanto internacionais, e que a gente pode ter acesso e escolher diferentes valores. Então, posso vir aqui e escolher todas as bibliotecas eventualmente sinalizadas como favoritas, bibliotecas personalizadas. Então, a Ideia Estática oferece ao usuário diferentes opções de escolha. Uma outra alternativa bem interessante que eu costumo utilizar bastante é clicar nessa caixinha de texto e selecionar um tipo de perfil que eu quero utilizar no momento. Por exemplo, se eu quiser um W de 200, um perfil de pilar W de 200 por 35, um perfil um pouco mais largo, eu cliquei ali W200, então todas as opções semelhantes apareceram aqui na nossa caixinha, na nossa lista suspensa. Então vou dar OK e cliquei no novo elemento, tá? Vamos imaginar que eu queira conceber esse componente como um pilar. Naturalmente, essa orientação mais voltada ao plano horizontal não é muito palpável, não é muito habitual de pilares, tá? Embora a gente possa trabalhar, o usuário tenha a liberdade de trabalhar como quiser, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso rotacionar esse elemento estrutural para que a gente tenha uma orientação um pouco mais convencional de um elemento de pilar orientado no eixo vertical. Se a gente observar, pessoal, todas as rotações aplicáveis ao elemento, de maneira geral, são rotações que podem ser aplicadas como padrão do programa em relação aos eixos globais. Então, se eu clicar aqui nesse cubo de navegação, rotacionar esse cubo de navegação, vejam que a gente tem a direção global Y, essa direção daqui onde eu estou alinhando o mouse, a direção global X e a direção global Z está orientada no eixo vertical. Então, se eu quiser rotacionar minha peça, eu posso tanto utilizar o cubo de navegação, né, clicar em arestas, faces,
e vértices, é possível a gente fazer isso, ou a gente pode utilizar essa setinha de rotação, tá? Então, venho aqui, utilizo essa setinha de rotação, tá? Então, a gente tem opções de visualizar em diferentes ângulos a nossa peça, ok? Então, o que que eu quero fazer? Então, aqui está a nossa vista padrão, eu quero rotacionar o meu pilar em relação ao eixo Y. Então, eu quero rotacionar 90 graus em relação ao eixo Y para que a gente tenha um pilar orientado na direção vertical. Então, eu vou entrar aqui nessa caixinha de texto lateral, onde constam as informações do nosso elemento inicialmente lançado, e observem que aqui nessa segunda parte tem escrito posição, e aqui a gente consegue definir exatamente a orientação do nosso elemento. Então, temos os ângulos beta, alfa e beta, gama e alfa. No nosso caso, a gente quer rotacionar em relação ao eixo Y, é uma rotação em relação ao eixo gama, certo? Então, eu apliquei 90 graus. Observem que agora a gente tem uma orientação do elemento na vertical, tá? Uma observação bastante importante é que todo elemento que é lançado em ideia estática, ele pode ser lançado em duas categorias, dois tipos geométricos que a gente chama, que é o tipo geométrico de extremidade, como está selecionado aqui nessa lista suspensa, ou um elemento contínuo. Então, a questão de contínuo, de extremidade, vai depender muito do projeto que a gente vai calculando, da ligação que a gente vai calculando. Existem pilares, eventualmente, que vão exatamente morrer na região de ligações. Então, esses pilares poderiam ser concebidos como pilares de extremidade. E, alternativamente, a gente teria a possibilidade de ter um pilar contínuo atravessando um determinado pavimento e, consequentemente, tendo um certo efeito de continuidade aqui em relação ao eixo vertical. Num primeiro momento, eu vou adotar aqui a modalidade contínua, tá? Então, observem que agora a própria geometria, a própria configuração do pilar, ela já está diferente, certo? Então, observem que o pilar ele ficou um pouco mais comprido, um pouco mais extenso. A placa de ligação aqui acabou mudando a orientação, ficou aqui embaixo. Se eu quiser enxergar com diferentes transparências ou diferentes formas de visualização esse pilar, eu posso navegar entre essas três opções. Ó. É um cubinho com visualização sólida, um cubinho visualização transparente, e aqui a vista que a gente chama de wireframe, uma visualização do elemento estrutural como se fosse uma linha, um unifilar, tá? Então, se eu clico aqui, por exemplo, na transparência, vejam que a gente não tem grandes mudanças, né? Não temos grandes informações, temos apenas uma linha de eixo passando por aqui, um diagrama, depois, em outro momento, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse elemento, e onde eu vou ter uma realmente visualização de que meu elemento é um elemento contínuo é nessa vista wireframe, ó. Então, quando eu clico aqui, observem que a gente tem a bolinha representativa da ligação, do nó de ligação, temos um elemento de barra acima e um elemento de barra abaixo, dando de fato a sugestão, a conotação de que o elemento estrutural é um elemento contínuo, tá? Ok, vou voltar à nossa vista padrão, criamos o nosso pilar como um elemento contínuo, e agora eu vou criar um segundo componente. Vamos criar um componente cliquei novamente em elemento, observem que aqui agora na tela principal temos a opção de M2, ou seja, um elemento adicional que foi criado. Esse elemento eu quero criar como se fosse um elemento de viga. Eu não vou criar um elemento de viga como viga contínua, eu vou criar como viga de extremidade. Observem que a orientação da viga, ela está uma orientação paralela ao pilar, não é exatamente o que eu quero. O que que eu preciso estabelecer? Novamente uma rotação em relação à gama de 0 graus, certo? Então observem que aqui agora a nossa viga está orientada no plano horizontal. Alberto, mas eu não quero exatamente a viga chegando na alma do pilar, eu quero chegando na alma. Não tem problema, a gente precisa interpretar apenas a rotação que precisa ser dada ao componente. Nesse caso, a gente pode fazer uma rotação em torno do eixo Z, que é o eixo vertical, portanto, o eixo alfa, e aplicar um ângulo de 90 graus. Na realidade, aqui, esse ângulo alfa, em relação ao eixo local, o ângulo beta de 90 graus, certo? Então, a gente tem diferentes opções aqui a serem trabalhadas aqui no software. É claro que, num primeiro momento, é importante que vocês sempre vão investigando como é que funcionam as rotações, como é que funcionam as operações. E esse é o nosso objetivo aqui da nossa aula de hoje, ok?
Vamos imaginar, pessoal, que a viga que a gente queira dimensionar seja uma viga com uma dimensão diferente em relação a esse perfil de 200 por 35,9. Então, como é que eu faço para criar uma nova seção transversal? Eu clico na setinha aqui à direita, posso clicar em qualquer seção transversal, inclusive seção laminada, percorrer o mesmo caminho que a gente percorreu inicialmente e adicionar uma nova seção. Por exemplo, seção de 250 por 32,7. Ok, certo? Então estamos aqui no nosso elemento estrutural viga pilar, ok? Algumas observações. Notem que quando a gente cria os elementos, pessoal, existe uma sobreposição entre os componentes, porque a gente não informou ainda a ideia estática que tipo de ligação que a gente quer introduzir a esse conjunto de elementos. O que que a gente pode fazer para criar novas operações, para definições de ligações? A gente pode vir aqui no canto superior da tela em operações, é a forma como a ideia estática chama exatamente as atribuições, a cadeia de comandos para a criação das ligações. Então aqui operações, e aqui eu tenho uma lista com várias operações que ao longo do tempo a gente vai falando sobre cada uma delas, tá? Que umas que a gente usa mais frequentemente, outras que a gente usa menos frequentemente, mas todas têm a sua importância, a sua relevância em um dado momento. A primeira opção que a gente vai explorar aqui é uma opção muito simples, é uma opção com uma figurinha aqui de cortar. Com essa opção de cortar, pessoal, a gente consegue tanto cortar elementos em relação a outros, quanto a gente estabelecer também a extensão, né, como se fosse um extend de um elemento em relação ao outro. A gente vai mostrar isso para vocês também posteriormente, certo? Então, como é que funciona esse comando cortar? Aqui o Ideia Estática criou uma nova operação aqui na nossa lista, né, uma operação cut, certo? Então, uma operação cut aqui embaixo. Se eu quiser, eu posso renomear de uma forma mais conveniente, né, a forma que eu queira, mas ele veio aqui com o padrão cut, e abre-se uma caixinha de texto aqui na lateral direita. Então essa é a lógica do programa. Na hora que a gente cria comandos ou elementos, temos sempre uma caixinha direita aqui de informações que permitem a manipulação dos elementos, certo? Ok, então feito isso, como é que funciona? Qual é a lógica do comando cut, que é um comando bastante frequente? A gente seleciona um elemento a ser cortado e um elemento que serve de referência para o corte. Tanto eu posso escolher tanto um elemento quanto outras opções. Ó. Aqui um elemento. Se eu clicar aqui nessa chapinha, mostra que eu também posso cortar algo em relação a uma chapa. Eu posso cortar algo em relação a um plano de trabalho, que é uma opção que a gente vai explorar posteriormente. E essa setinha é indicativa de que eu posso selecionar o elemento que eu quero cortar, o elemento que eu quero que sirva de referência, certo? A gente também usa essa setinha de uma maneira bastante recorrente para facilitar a manipulação das ligações e a escolha dos elementos, certo? Aqui temos um método de corte, então a Ideia Estática oferece 4 métodos de corte que a gente vai utilizando para propósitos e finalidades diferentes. E a gente também vai explorar ao longo do tempo isso. A forma mais fácil da gente explorar é na hora que a gente estiver realmente modelando diferentes tipos de ligações, certo? Aqui a gente pode escolher se a direção do corte é uma direção paralela ou perpendicular, se o plano de corte é mais próximo ou mais distante. Ó. Observem que quando a gente faz isso, assim, a interpretação do modelo geométrico ele acaba sendo diferente. Ó. Então a gente tem sempre que ter um cuidado especial em relação ao plano de corte que a gente quer escolher. E se a gente quer aplicar deslocamento ou não, por exemplo. Quero aplicar um deslocamento de 20 milímetros, uma folga entre os componentes. Enfim, então a gente criteriosamente tem que selecionar esse aspecto para a correta modelagem, certo? E aqui na parte de baixo a gente pode escolher se eu quero, junto com um plano de corte, se eu quero estabelecer uma soldagem ou não. Né? Então a soldagem pode ser feita já automaticamente junto com o plano de corte, ou eu posso simplesmente informar o software que eu quero apenas um corte, mas sem solda. Então sem solda. Então observem que todo o símbolo de solda acabou sumindo aqui da nossa ligação, certo? Uma coisa que eu quero depois definir como padrão aqui do software, que é um padrão do software, não sei porque está diferente aqui, e isso eu já comentei em aulas anteriores. Aqui no modelo de análise, o comprimento padrão do elemento
o comprimento, se não me falha a memória, de 1,25. Então veja que agora nosso elemento estrutural esticou um pouquinho em relação à nossa ligação. Basicamente, pessoal, o que é esse 1,25 que eu acabei de selecionar aqui? Ó, só para explicar para vocês que esse é um conceito importante do software. Comprimento padrão do elemento em função da altura dele, 1,25 vezes. Significa dizer o seguinte, que o comprimento da viga aqui no modelo de cálculo da ligação, ele tem 1,25 vezes a sua altura, certo? Em relação à última operação que foi realizada. Então, se a gente fez um corte aqui, ó, na alma desse, quer dizer, na mesa desse filar, consequentemente, esse comprimento tem 1,25 vezes a altura da viga. Então, como é que eu faço para me certificar, Alberto, desse comprimento? A gente pode selecionar a opção e eu posso também clicar aqui nessa régua para tirar informações de medida. Cliquei na régua, cliquei nesse pontinho, cliquei no outro pontinho e aqui embaixo eu estou vendo uma medida de 322. Esse 322, vamos dar uma olhada no comprimento, na altura dessa seção M2. Cliquei aqui no elemento M2, cliquei aqui em editar. Temos um comprimento de 258 milímetros. Se eu multiplicar 1,25 vezes 258, chegamos ao 322. Então, essa é a lógica do IDEA estática. Ele permite que o usuário selecione basicamente o comprimento que ele quer atribuir. E esse comprimento é um importante parâmetro de cálculo, tá? Então, em outros momentos a gente vai discutir sobre isso. Esse é um critério padrão do IDEA estática que deve ser, num primeiro momento, respeitado. Em algumas situações específicas eu mexo nesse padrão, né, mas cuidadosamente eu mexo nesse padrão de forma que eu enxergue que o cálculo não está sendo modificado, tá? Bom, de qualquer maneira, pessoal, esse é o comando cut. Como eu falei para vocês, a gente pode escolher diferentes tipos de solda, né? Solda de filete na parte da frente, na parte de trás, solda de filete duplo, solda de penetração total e solda de penetração parcial, certo? E a gente tem a liberdade também de definir as dimensões do filete, certo? Então observem que aqui, na hora que a gente seleciona determinadas dimensões, o filete é atualizado. Tem uma informação importante antes da gente concluir a nossa aula, que pode ser ajustado em configurações de projeto e que é um padrão que eu gosto de estabelecer. Então, em configurações de projeto, temos aqui modelos de... Deixa eu verificar onde está aqui. Padrões do material não, geral. Aqui na parte de modelagem geral. Que é o seguinte, método de indicação do tamanho de solda. Eu gosto de trabalhar com o tamanho de solda associado ao tamanho da perna do filete. Mas, eventualmente, quem preferir trabalhar com espessura de garganta pode modificar aqui nessa operação padrão, tá? E aí, depois de vocês escolherem qual é o padrão que será estabelecido para os modelos do IDEA, vocês podem salvar padrão e essa preferência ser utilizada em basicamente todos os tipos de arquivos que vocês criarem novos, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. A gente vai voltar a falar bastante sobre esse comando cut em outras aulas nossas, mas esse pontapé inicial é bastante importante para vocês entenderem os comandos mais recorrentes que a gente tem aqui no IDEA Estática. Espero que tenham gostado da aula. Grande abraço a todos e até a próxima.